O Freitas, põe aquele vídeo do Gilmar, que eu até hoje não consigo entender o que aconteceu. Aquele da cleptocracia. Põe, por favor, para o pessoal assistir. A Lava Jato estragou tudo. Evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito, mas não combinaram com os russos. Isso é que ficou tumultuado. A Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disto foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Era fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caras minguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. O que aconteceu? Concordo com ele. É a única vez que você concorda com o Gilmar. O que aconteceu com o Gilmar? Desse Gilmar para o Gilmar de hoje, que usa prova ilícita como reforço argumentativo para poder te declarar suspeito, parcial, enfim. Não, isso tem que perguntar para ele, né? Eu não posso responder. O que eu posso Mas você dizer, não faz ideia, sim? O que eu posso dizer em relação à minha atuação, que a gente sempre atuou ali com imparcialidade. Essa tese da parcialidade é um absurdo, porque o que eles pegam? O juiz proferiu decisões contrárias ao Lula e à defesa do Lula. Logo, o juiz é parcial. Se tivesse proferir decisões contrárias ao Ministério Público, indeferindo provas que eles requereram, indeferindo várias medidas, diriam daí que eu sou, então, parcial contra o Ministério Público. Então, é uma tese estapafúrdia, né? E, veja, questões jurídicas, elas sempre são controversas, você pode discutir ali, mas isso denotar imparcialidade, parcialidade, é um absurdo completo, né? Então, todas aquelas coisas que colocam naquela decisão que foi extremamente ofensiva, né? Não, acho que fugiu fora dos padrões normais decisórios de qualquer tribunal, pelo menos alguns ministros, né? Não tem justificativa nenhuma para aquilo, é uma coisa assim totalmente fora, sem pé nem cabeça. A própria questão da condução coercitiva, não podia ter feito, olha, mas se fazia nos outros casos. Sim, faziam outros juízes, depois o Supremo lá adiante veio dizer que não podia fazer, mas, enfim, era a lei da época, o entendimento jurídico era outro. Então, como é que fica, né? Qual que é a justificativa para dizer que o juiz foi parcial? Isso é uma fantasia, que, no fundo, a fantasia é que visa encobrir os crimes que foram praticados durante o governo do PT, né, que é o Petrolão, e antes mesmo, não sei como é que não revogaram ainda as condenações do Mensalão, né? Eu acho que só porque já cumpriram, mas que senão tem um outro aspecto também que foi... Como é que você avalia a decisão em relação, não só, porque assim, tudo bem, Gilmar, Lewandowski e tal, mas outros ministros que se posicionaram sobre a parcialidade, mas também sobre a questão da competência da 13ª Vara, porque a questão da competência, ela foi firmada e reafirmada uma série de vezes antes, porque se fosse uma questão de, olha, a 13ª Vara não é competente para o caso do Lula, isso foi questionado logo que o Lula foi alvo da Operação Aletheia. Então, isso poupava aos cofres públicos, né, você gastar recursos durante anos de um processo inteiro, de uma condenação que depois vai ser anulada, que vai passar em 3, 4 instâncias e depois vai ser anulada. Como é que você enxerga esse posicionamento sobre a questão da competência, já que ela foi analisada pelo próprio Supremo diversas vezes antes e o entendimento foi diferente? Esses dias teve um professor da Harvard, né, aqui no Brasil, que é o Matthew Stephenson, e ele é um especialista em estudo de corrupção no mundo e propostas, e um dos comentários que ele fez foi: é inimaginável que nos Estados Unidos
3 anos depois, né, de uma condenação criminal dessa, o tribunal muda de posição e passa a dizer que o juiz é incompetente. Né, porque essas questões passaram todas pelo Supremo. O Supremo autorizou, em março de 2018, a prisão, né, do ex-presidente Lula. Não teria sido expedido o mandado se não tivesse havido essa autorização. E 3 anos depois, simplesmente dizer que é diferente, aí é aquela insegurança jurídica, aquela imprevisibilidade que a gente não consegue explicar muitas vezes para o observador estrangeiro que olha para o Brasil. Tá, mas esses dias eu ouvi de um que viajou lá para fora, um conhecido, e falou, mas em relação ao ex-presidente, né? Mas ele não estava preso, né? As pessoas simplesmente não entendem, não tem como explicar, não, esse tipo de decisão. A mesma situação que a gente viu quando o Supremo começou a mandar os casos da Lava Jato para a Justiça Eleitoral. Sim. Então, até ali podia julgar na Justiça Federal. De repente, não, tem que mandar para a Justiça Eleitoral. Mas tem crime eleitoral? Muitas vezes dos casos não tem. Né? Não tem um crime eleitoral que justifique mandar para a Justiça Eleitoral. Mas porque se usou a palavra eleições, processo eleitoral ou político, manda lá para a Justiça Eleitoral, que a gente sabe que não está preparada, claro, não está estruturada para julgar esses casos complexos de lavagem de dinheiro e corrupção. Então, assim, escolhas precisam ser feitas. Quando a gente diz que essas escolhas são pré-determinadas pelo que diz a legislação, nem sempre é assim. Existem escolhas interpretativas. E quando você escolhe uma que você sabe que está mandando o caso, né, para o cemitério, enfim, não é essa a resposta que acho que a nossa Constituição demanda. Né, porque essa impunidade da grande corrupção, ou essa criação, acho que palavras até do ministro Barroso, né, nós estamos criando um país de delinquentes ricos e impunes. Como é que a gente vai construir um país decente? Como é que a gente vai construir prosperidade em cima de uma ideia dessa? É impossível. Por isso que o grande erro, a meu ver, tá, dessas eleições é obscurecer esse debate. Né? Porque as pessoas, é só acertar a política econômica que o país vai voltar a crescer e vai voar. Não é. Não é. Não se constrói um país em cima de uma farsa ou em cima de falta de integridade. Chega na tua empresa aqui para os teus funcionários antagonistas e diz, pessoal, pode vocês fazer o que vocês quiserem, né? Se quiser meter a mão no caixa da empresa, pode ficar à vontade. Né? Vamos rasgar, não sei se vocês têm aqui um código de ética, mas se não tem algo escrito, tem regras, né, aqui está no DNA. Informais. Aqui está no DNA. Rasga tudo e agora Deus dará. Não dá certo em lugar nenhum. As empresas do mundo inteiro que hoje têm buscado prosperar e avançado, inclusive as maiores empresas brasileiras, que elas têm feito programa de integridade, têm defendido aquelas políticas, faça a coisa certa. Como é que você acha que um país vai dar certo seguindo no caminho oposto? Não vai dar certo, infelizmente. Por isso que a gente precisa restaurar isso através da política. O Freitas, põe aqueles outros 2 áudios, né? Porque a gente está falando de parcialidade, de que o juiz tem que ser imparcial, etc. E tal, mas eu queria a sua opinião sobre esses 2 áudios aí, que foram obtidos em diferentes operações, de conversas de um ministro do Supremo com investigados, com outro que tinha acabado de sofrer uma operação. Põe, por favor, põe na sequência. Oi, Gilmar, alô? Oi, tudo bem? Oi. Você sabe um telefonema que você poderia dar, que me ajudaria na condução lá? Sei como é que é a tua relação com ele, mas ponderando. Enfim, ao final, dizendo que me acompanhe lá, que era importante, era o Flecha, viu? Flecha, tá bom, falo com ele. Porque ele é o outro titular da comissão, somos 3, sabe? Tá bom, eu vou falar com ele. Né, tá. Eu falei com a Anastasia e falei com o Tasso. Tasso não é da comissão, mas a Anastasia disse, estou tentando construir e... Dá uma palavrinha com Flecha, a importância disso, e no final dá um sinal para ele, porque também ele não é muito assim, né, para entender a profundidade da coisa. Fala, acompanha a posição da OAS lá, que eu acho que é mais terreno, porque o que a gente pode fazer no limite? Apresenta um destaque para dar uma satisfação e vota o texto, que vota antes, entendeu?
destaque, destaque é destaque. Depois não vai ter voto, entendeu? Pelo menos você vota o texto e dá uma satisfação para não parecer que a bancada também foi toda contrariada, entendeu? Se você pudesse ligar para a Flecha aí e falar... Eu falo com ele, eu ligo para ele agora. Importante, liga aí, Eu ligo para ele agora, tá bom. Alô? Ilustre ministro. Governador, que confusão é essa? Barbaridade, ministro, é uma loucura, viu? Que coisa, eu estou sabendo isso agora. É, uma decisão aí do TOF, eu acho que ele pediram do Blairo, né? E junto com o Blairo mandaram aí, meu, de outros, uma delação desse Júnior aqui, desse Ararate, sabe? Não, as coisas, assim, que nem uma busca e apreensão, assim, que o TOF determinou em casa, não tem nem sentido, diz que é um dinheiro que eu peguei na campanha para 2010, e que eu não sei o que é, que eu vou ter que olhar no processo, viu, ministro? E não tem, graças a Deus, não tem nada aqui que levaram, a não ser uma arma com registro vencido, que eu não achava, eu achava que vencia porte, registro não. Então a única coisa, e mais nada. Uma loucura, viu? Que loucura. É. Que loucura. Eu tô indo pro TSE, eu vou conversar com o Toffoli. Eu não sei o que é, foi embasado nisso aí que ele falou, que o cara que falou agora eu não conheço, eu vou ter que ir agora, o advogado tá aí na manhã aí, pegar a cópia, o que é esse dinheiro que ele fala aí, próximo de 4 milhões, que eu teria feito para campanha, que ele teria dado pro Éder pagar umas coisas, eu não sei o que é isso. E é com isso que fizeram a busca e apreensão aqui em casa. Meu Deus do céu. Que absurdo. Eu vou lá, depois que for o caso a gente conversa. Tá bom então, ministro. Obrigado pela atenção. Um abraço aí de solidariedade. Obrigado, ministro. Bem, por isso que eu defendo aquele isolamento, aquele fim do foro privilegiado, para a gente tirar o Supremo dessas questões, né? Eu acho que o Supremo se valoriza quando ele fica lidando com as grandes questões constitucionais, quando ela fica aplicando no varejo lei penal, assim, geram essas situações assim que não são muito desejáveis, né?